lá. Danilo, eu acho super interessante esse negócio que quando a gente conversa assim, por causa que a gente conversa com pessoas diferentes que dominam mais ou menos o mesmo assunto e a gente tem analogias diferentes, mas que levam ao mesmo propósito. Que levam ao mesmo propósito. Eu gosto de dizer bastante assim, mas, gente, quando a gente, nós como os humanos, né, sabendo que a gente precisa de alimentação, a gente não faz as nossas lavouras para garantir o nosso sustento. Então, né, ou seja, toda essa indústria de vibração negativa, de terror, de medo, coisa e tal, é a lavoura deles. Eles se alimentam na verdade disso, né? Agora, como que tu vai fugir disso? Tem duas maneiras de... Ou tu tira esses seres da quarta dimensão, que ficaram aprisionados aqui, que geraram os umbrais e toda uma hierarquia negativa, ou você não produz emoção que vibre na frequência deles. Se você produzir emoção que vibre só numa faixa mais alta da quarta dimensão, tu tá livre deles. Tu sai do radar deles. Exatamente. Agora, o problema é, do mundo, do jeito que ele é induzido a ser, tu consegue fazer isso? Eu não consigo. E para você entender a realidade que você vive, né, você tem que entender de muitas coisas. Sim. Né? E essa gama de conhecimentos, é difícil que tu ache elas em um único livro. Em um único lugar. Né? Eu fiquei variado. 15 anos estudando tudo isso e participando de vários professores super importantes que eu tive. Né? Eu fui aluno de Rodrigo Romo, 8 anos. Eu fui aluno de Karina Grego, 10 anos. A Karina Grego é tipo uma madrinha espiritual minha. Né? É uma pessoa que me mostrou um caminho de espiritualidade que fazia sentido para mim. Né, que envolvia a inteligência, que envolvia os mundos quânticos. Mostrou o caminho, mas o Danilo foi lá e percorreu o caminho. E depois né? tu tem que percorrer, tu entende? Porque as pessoas, todos nós fizemos papéis de pegar sempre alguém pela mão e levar por um determinado caminho. Né? Então veja que se você não criar uma complexidade de conhecimento de diversas matérias, né, você não vai clicar o quebra-cabeça da história toda. É bem isso aí, Danilo. Então quando eu produzi esse curso lá em Curitiba, chamado de Astropsicologia, a ideia era pegar todo esse conhecimento esparso que existe e, tipo assim, botar a bola no chão sobre isso, sabe? Tirar fora qualquer identificação religiosa, qualquer identificação que fosse dogmática. Sair do misticismo. Cair, digamos, na maturidade espiritual. Primeiro que tu vive num holograma. E tu tem que entender isso, que tu vive num holograma. É o primeiro passo a saber disso. Segundo, é que não tem nenhum salvador que vai vir aqui. Não vai vir ninguém aqui salvar ninguém. Entende? Eles te botam num holograma, eles quem? Tem, digamos, um povo lá fora, uma hierarquia lá fora, que provavelmente nós participávamos dela. Mas por algum motivo, nós nos tornamos impossíveis de conviver na sociedade desses caras. E nós viemos para dentro de um grande processo que envolve, é como se fosse um processo de psicologia, que envolve alta tecnologia, tecnologia de holografias, de hologramas, onde você participa de diversos hologramas. Nos deles você está aprendendo como se fossem teorias sobre ética e sobre... não é sobre espiritualidade, não é sobre religião, essas teorias. Ela é sobre ética, é como que você se torna um ser universal, que consegue ter uma mente universal, que consegue conviver em sociedade sem afetar a sociedade. A gente está falando aqui, gente, de exopolítica, não de geopolítica, né? De nosso, porque agora olha o quão complexo é isso, porque a gente não consegue se entender nem com nossos irmãos terrestres, quanto mais com o pessoal que vem de fora, né? Então veja que lá fora é uma coisa muito diferente do que na Terra. Lá nós estamos falando de uma civilização multirracial. Entende? Quando ele diz assim, não, mas nós somos multirraciais na Terra. Nós não somos multirracial coisa nenhuma. Somos todos humanos. Tudo é genoma humano. Mas tem pequenas diferenças genéticas que fazem com que somente a parte exterior, tipo cor de cabelo, olhinho mais puxadinho, a cor da pele pode ser diferente. As necessidades básicas são todas iguais. Agora você tira a pecinha de um corpo desse e tu transplanta para outro e tudo funciona. É tudo o mesmo genoma. Não tem genoma diferente é tu ir, por exemplo, no mundo animal. Tu vai olhar, tem uma girafa, e tem um leão e tem um rato. Isso é genoma diferente. E ainda assim são oriundos de espécies semelhantes que depois, de acordo com a teoria da evolução e das necessidades que o ambiente apresentava para cada um, para onde ele migrou, coisa e tal, eles foram se adequando à situação, né? Que nem o urso que fica branco por causa da neve, que ele aprende a nadar por causa que ele precisa buscar o alimento no mar. São as ferramentas aí que vão ser desenvolvidas, exatamente, cara. Mas veja que essas raças que estão lá fora, elas não são parecidas conosco. E algumas humanoides, né? Algumas humanoides no sentido assim, mas diferem muito, realmente. Mas elas podem diferir, elas podem te assustar, inclusive. Exatamente. Tem muitos desses seres que são extragalácticos, como por exemplo os arcontes.
né? Esses seres, eles são de raças muito diferentes. Quem olhar um ser desse vai entender que aquilo é um demônio, que aquilo... monstro, Então quando a gente fala desses seres que são colocados dentro das religiões e das mitologias como demônios, você está falando provavelmente de seres de fisionomia diferente, que vivem numa faixa dimensional diferente, que dominam certas habilidades do holograma que nós não dominamos. Ainda. Né? Que passam a ser aterrorizantes para nós. Né? Por falta de conhecimento. Por falta de um conhecimento maior sobre isso. Né? Eu já tive oportunidades apométricas espíritas, onde um determinado ser incorporou no médium e os outros médiums na mesa já estavam vendo ele. Né? E disseram assim, esse cara que está aí, esse cara parece um jacaré, parece um lagarto, esse cara. Esse cara não tem mão, é como se fossem patas. Eu digo assim, gente, é um reptiliano, é uma outra raça. Ninguém tem que se assustar nem nada, porque estava todo mundo, nossa, veio um demônio, vamos... Não, é só um ser extraterreno. Vamos falar com o cara, é uma oportunidade de aprender. E o que não quer dizer, né, Danilo, que por ele ter uma aparência que não seja tão agradável ao nosso conceito de beleza, não quer dizer que seja um ser negativo. Da mesma forma como tu vê um ser todo bonitinho que nos agrade ao nosso conceito de beleza, pode não ser... Mas quando tu está falando de um obsessor, aí com certeza é um ser negativo daí, nesse caso. Né? Mas veja que essas raças são que nem a nossa raça. Tu vai dizer assim, os humanos são negativos ou eles são positivos? Tem de tudo. Vai ter de tudo, vai ter os bonzinhos e tem os malvadinhos também. Entende? É um jogo aqui, tá todo mundo brincando de bandido e de ladrão, né? De bandido e ladrão, não. Tô querendo dizer que não tem os mocinhos daí. Polícia. Agora ele falou da política brasileira. Quando ele falou bandido e ladrão, né? Não, ele não tem mocinho. Esse bandido e ladrão, só tem coisa ruim lá. Não, a gente não pode generalizar. Vamos supor que tenha 1% que preste lá dentro e esse 1% merece respeito, né? Mas infelizmente nós somos, como disse o Gevaera aqui quando veio, nós somos administrados por déspotas. E infelizmente é uma realidade, né? Agora veja que todos os governos, existe um governo oculto por trás desses governos. Então, nós estávamos falando na palestra de ontem, né? Que quando você tem a visão cartesiana, você tem essa visão que tu tem que escolher um determinado político e que tu entende que um determinado candidato pode ser bonzinho. Quando você tem uma visão existencial, tu percebe que tem um governo oculto por trás. E que eles já colocaram todos os candidatos, que é o que eles querem. Então tu escolhe, tu quer que seja o teu presidente o diabo 1, diabo 2 ou 3. Qual deles tu escolhe que é o que vai te levar para o inferno? Todos eles estão a serviço do Todos comando estão a serviço do comando oculto que está por trás. É o que eu digo, cara, é o que eu digo. Sem falar que no nosso caso aqui, porque isso acontece no mundo inteiro, né? Pior ainda no nosso caso, no Brasil, nós temos uma urna eletrônica que ela foi absolutamente... já foi comprovado que ela não é segura, que ela é passível de tu ir lá e alterar os dados. Eu fiz um programa chamado Denúncia Gravíssima aqui, teve 100 e poucas visualizações. Aí eu fiz um repost dessa matéria de novo, colocando, os pretendem votar em 2018, do tipo dizendo assim, meu amigo, não vai adiantar muito tu ir votar em 2018, que adianta tu ir lá te preocupar com o candidato A, B ou C, se depois lá eles fazem alteração e ganham quem eles querem que ganhe, por causa que tem que ser alguém que seja a marionete dos planos deles. Né? Então é muito difícil. Por outro lado a gente diz, mas então qual seria, né, pra gente fugir tudo isso, porque eles estão lá, eles nos representam, eles comandam a nossa vida. A única maneira que nós temos é através do voto. A gente descobre que o voto não é confiável, o que vamos fazer? Estamos roubados. Aí o negócio é... Agora, Danilo, eu quero voltar àquela fugida que eu dei antes ali quando nós falamos da Esther, no nosso grupo, porque um comentário que eu fiz foi que assim, a gente sabe que, por exemplo, a questão vibratória é fundamental. Eu tenho batido nisso no nosso programa aqui, os usuários, os que acompanham o nosso canal aqui sabem disso muito, né? Que a gente, que tudo se resume em a gente conseguir manter um padrão vibratório, a gente conseguir vibrar alto, a gente conseguir não sentir o medo, o terror, coisa e tal, nós não alimentamos eles, a gente atrai o tipo de companhia, digamos assim, pode ser usado esse termo, né? O tipo de companhia que é o que nos vai levar num caminho certo, coisa e tal. Por outro lado, como é que a gente vai conseguir ter um padrão vibratório elevado, ter um ambiente onde não existe paz, onde não existe tranquilidade, onde tu está absolutamente preocupado com a segurança, com o teu emprego, com o teu salário, com a tua renda, se tu vai se aposentar, se tu não vai. Tu entende? Então esse tipo de situação já foi concluído por todos os que estudam ufologia e, né, acabam todos chegando, eu diria que quase que indistintamente, quase todos estão chegando a essa mesma conclusão,
de que todo esse terror que existe no mundo é uma manobra justamente para manter o povo com o padrão vibratório baixo para eles poderem dominar. Por quê? Levantou o padrão vibratório, fugiu da escravidão. E eles querem os escravos, eles não querem abolicionistas, eles não querem nem gente que fuja da escravidão e nem pessoas que descubram que a escravidão exista para poder alertar os outros. Então, cada um ser que começa a se iluminar, que começa a descobrir o que acontece no mundo, ele passa a ser um grande problema por contado. Então aí o David Icke fala muito, né, onde o pessoal dos Arcontes, devido a essa outra dimensão, eles usam alguns encarnados como luvas, né, para poder fazer as coisas aqui que eles não conseguem fazer por causa dessa dimensão diferente. Então nós temos justamente, né, os nossos governantes que seguem as linhagens e tal. O Yuri falou muito sobre isso, a história do sangue azul, da rainha reptiliana, que na internet, pessoalmente, né? Então, que todas as pessoas que estão nesse momento em cargos de grande responsabilidade, de grande comando, né? É tudo por linhagem, ninguém está ali por acaso, exatamente como o Danilo acabou de colocar aqui para nós antes ali. Cartas marcadas. Né? Cartas marcadas para a gente ter a sensação de que nós estamos escolhendo alguém que nos represente, na verdade não. O que a gente está fazendo é simplesmente cair na armadilha dos caras e... Enfim. Isso que se chama o governo oculto, que é, na verdade, uma hierarquia extraterrena que está ocultada nos umbralinos. Exatamente. Eles têm seriam os gerentes dele, os médiums deles aqui no plano terreno, que seria o que a gente chama de Illuminatis. Né? Muitos deles fazem esse papel inconscientemente. Exatamente. Você vai encontrar muito disso nas literaturas do Robson Pinheiro. O Robson Pinheiro é uma das fontes confiáveis que a gente poderia dizer sobre esse assunto também. David Icke, para mim, é a melhor fonte de todas sobre isso. Existe um livro do David Icke chamado The Biggest Secret. Eu não sei se... Eu acho que ele tem em português, sim, esse livro. Né? Mas ele aborda muito profundamente tudo isso. Né? Mas nas literaturas, para pegar um autor nacional, você vai encontrar o Rodrigo Romo falando sobre isso bastante, tu vai encontrar o Robson Pinheiro, então, né, livros bem específicos sobre isso. Que legal. E eu ia falar alguma coisa aqui, eu acho que eu me perdi. O que acontece? Né? A gente diz assim, não, mas só um pouquinho. Se existe esse governo Illuminati, esse governo oculto por trás de tudo, então por que eles, entre eles, também criam os conflitos de nação, né, entre eles? Né? O que nós temos que entender é que dentro dessas linhagens negativadas, eles não são aliados entre eles. Eles próprios competem entre eles. E eles já dividiram a Terra em, digamos, zonas de domínio. Podemos chamar de os feudos deles, né? Os feudos deles. E eles mesmos se competem nesses feudos. Então, esses países também geram tentativas de domínio mútuos uns sobre os outros. Exatamente. E ao mesmo tempo isso é usado para desestabilizar o mundo inteiro. Faz todo mundo vibrar numa frequência de medo, numa frequência de fome, numa frequência de pavor, insegurança financeira, desesperança. Leva a nossa frequência lá para baixo daí. E aí eles têm o que eles querem. A colheita. Aí, que nem diz o Danilo, daí aparece abóbora, aparece abacate, aparece tudo, né? Ele só vem e colhe, né? Exatamente. Aí então é aquela história do pão e circo pra galera, né? Então vamos distraindo o povo com futebol, vamos distraindo o povo com novela, com MMA, né? Enquanto o pessoal tá ali vendo a menina lá, a Anitta, rebolar na televisão, né? Da gente não parar pra pensar, né? Na profundidade da coisa. Então, gente, de novo, sem querer ofender ninguém que gosta de futebol, de MMA, só que assim, nós estamos vivendo um momento onde o problema não é a distração em si, ou seja, não é o nosso entretenimento. O problema é que justamente esse povo mal intencionado usa o entretenimento como distração. Enquanto a gente está entretido, a gente não tem condição de ter um olhar um pouco mais amplo para perceber o que está acontecendo em volta. É aí onde o gado baixa a cabeça e vai indo direitinho para o matadouro, bem certinho como eles querem. O problema não é as coisas do mundo. Nós podemos se divertir e tudo aqui. Poderíamos! O problema é a falta de tomada de consciência. Exato. É a falta de enxergar a realidade que tu te torna, então, um robô biológico, um robô humano. Entende? Você se torna manipulado por essas coisas. Né? Esse curso que nós estamos trazendo aqui para a Serra Gaúcha, que se chama Astropsicologia, que o pessoal do bem-estar aqui está sendo, então, o apoio da formação desse curso aqui.
Ele prevê exatamente esse despertar de consciência. É tu sair, na verdade, dessa visão cartesiana da vida, e para tu sair dessa visão, então tu tem que entender um pouco de espiritualidade mais profunda, você tem que entender um pouco dessa manipulação do mundo feito por essas entidades espirituais. Tu tem que entender que tem uma realidade extraterrestre que envolve aqui na Terra não só a nossa biologia, essa aqui. Entende? Nós temos que sair do mito de que a gente veio do macaco, aceitar e enxergar o que tem de comprovação, inclusive arqueológica, que envolve os Anunnakis na Terra, que envolve as manipulações genéticas que aconteceram no passado. Aí vai quebrar o seu holograma religioso. Né? Você tem que entender que tem uma origem tua, cósmica, fora daqui, que originou a tua entrada aqui do planeta Terra. Então, se tu não entende tudo isso, e principalmente, se tu não consegue ler os teus próprios programas pessoais para tu entender, mas o que eu tenho que fazer para sair disso aqui então? Eu quero continuar vindo, encarnando uma vez atrás do outro, nessa loucura que é esse mundo. Alguém pode dizer, não, mas esse mundo é tão lindo, é tão maravilhoso. Tem coisa melhor. Porque não se lembra do que tem lá do outro lado. Exato. Entendeu? A sensação do paraíso perdido, né? Por um ser extraterreno, tu querer dizer que se ele quer vir aqui pra Terra encarnar, é que nem eu perguntar pra ti se tu quer passar as tuas férias na Unganda lá. Tu quer passar as tuas férias na Unganda? No Bangu. Tá louco. Então, o que a gente tenta nessa formação é trazer, digamos, uma unificação de conhecimento em um lugar só, entendeu? Que possa ser falado em uma linguagem simples, que não assuste as pessoas. Quando você fala de física quântica, de não sei o que, tudo, não, mas esse troço não é para minha cabeça, isso é uma loucurada muito grande. Não, isso é muito simples. Né? Você só tem que saber o necessário para tu entender o teu momento de vida, né? Aqui. Né? Tem que ter um pré-requisito, né, Danilo? Isso. É o que eu sempre digo, pessoal. Então, assim, ó, no início, né, quando a gente percebe que a gente passou pelas religiões para descobrir que as religiões, o dogma te aprisiona, né? O que acontece? Só que tu teve que aprender sobre a religião. Geralmente só descobre a questão do aprisionamento das religiões quem passa por elas. Então tu tem que, eu vou lá, aí eu vou ser um evangélico, eu vou ser um espírita, eu vou ser um católico, seja o que for, né? Aí tu vai lá, tu vai estudar a Bíblia, coisa e tal, e como tu é um buscador, tu começa a encontrar incongruências, tu começa a encontrar coisas que não estão aqui. E daí muita gente, o que eu acho que é um erro, se contentam com aquilo ali, com a palavra do padre, com a palavra do pastor, e não vão atrás. Por exemplo, tu lê a Bíblia lá, daí fala a primeira questão do Gênesis lá, e começa, aí Deus criou o mundo, fez Adão e Eva, aí de Adão e Eva saiu Caim e Abel, um mata o outro, e o que sobra vai lá e casa com uma moça da outra tribo. Opa! Que moça é essa da tribo? De onde é que veio? Então assim, ó, aí muitos vão lá ler, passa que não é a palavra de Deus, e nem se questionam. Quem começa a se questionar? Não, mas o que é isso? O que é isso? Por exemplo, o que tem de gente que fala, que arrota, assim, por isso que quando tu falou antes, eu não vou falar exatamente com as palavras que João citou, eu prefiro, porque esse negócio tu vir com um troço decoradinho, parece que tu mergulhou ali e tu decorou, tu não raciocinou sobre o que tu leu. Sim. Tu te torna um papagaio repetidor daquilo ali. Então eu acho que, aí eu pergunto, às vezes nos debates aparecem essas pessoas que se dizem entendidos da Bíblia, e eu pergunto, amigo, quem foi o Jerônimo de Estridão? Não sabe quem foi Jerônimo de Estridão. Então, aí tu diz, não, mas então tu não sabe da história de Damas e Ursino, tu não sabe como é que foi concebida a Bíblia, tu não sabe do concílio de Laodiceia, o concílio de Nicéia, tu não sabe dos livros que foram considerados apócrifos, tu não sabe o que continham nos livros que foram considerados apócrifos. Então, quando tu começa a abrir a tua mente, aprender justamente os gnósticos, as escrituras gnósticas, não entraram no cânon bíblico, foram consideradas apócrifas, né? E se aí eles dizem, não, o público não estava não estava preparado para entender a informação naquela época. Talvez, eu sinceramente acredito muito mais na questão, não, vamos esconder a realidade para manipular mais fácil. É que tem uma coisa que eu penso sobre isso, é que livros como a Bíblia, por exemplo, eles não podem ser lidos como livros religiosos. Ele tem que ser lido como um livro de história. Exatamente. Porque aquelas pessoas... Cheio de erros ainda, né? Eles escreviam aquilo que eles viam, aquilo que acontecia, o que eles escreviam. Né? Então ali não tem simbolismo que tu tenha que inventar. Quando você pega, está escrito lá, você falou em Gênesis ali, inicial, né? Se você pegar no Gênesis, capítulo 1, lá no versículo 1, ele já começa dizendo que, ele diz assim, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí tu já começa a olhar e dizer, mas só um pouquinho,
Deus disse, tem uma personalidade que está sendo dita que falou algo. E ele diz o verbo que está escrito, façamos, que é um verbo de plural, de segunda pessoa do plural. E se tu diz, não, mas isso aí pode ser tradução. Não, vai na Bíblia hebraica, tu vai ver lá que está escrito Elohim, que é plural. Né? E daí quando a gente estuda o livro do Enki, façam quem é que estava então lá com Deus para ele estar usando um verbo no plural e dizendo que nós vamos fazer, façamos o homem a nossa imagem, a nossa, de vários que estavam lá. Pois é. E aí tu tem que ir lá na literatura sobre os Anunnaki, que daí vai cair a ficha para ti. E quando você fazer isso, vai acontecer uma queda das tuas crenças, porque tu vai lembrar esse pouquinho, eu acreditei nesse troço aqui, então que raios mais eu ando acreditando que eu posso também enfiaram na minha cabeça e eu estou acreditando até hoje. Exatamente, mas gente, assim, não se desesperem e nem se sintam culpados. Vocês simplesmente são vítimas de um sistema prussiano de educação que ele foi todo elaborado, ele foi todo certinho para emburrecer a humanidade, para que esse governo oculto pudesse, né, manipular. Então ele deita e rola em cima dos desavisados, né, Danilo? Gente, assim, prazer enorme ter estado com o Danilo por aqui. Eu fico até triste porque o nosso tempo ele fica exprimido, né? Diante de tanto conhecimento, eu percebo que a gente poderia conversar por horas sobre isso. Com certeza. Já fica o convite, eu não sei por quanto tempo o Danilo vai permanecer pela Serra Gaúcha, mas talvez a gente possa gravar um outro programa ainda antes de ele ir, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas, gente, então, assim, Danilo, quero te agradecer aqui. Muito obrigado. Cara, super obrigado pela oportunidade. Então, nossa, vocês viram que é mais um discurso totalmente adequado à nossa ideologia, ao nosso novo paradigma que nós temos desenhado de acordo com todos os acontecimentos, os desenrolares dos fatos, né, conforme a gente tem visto. Então vocês percebem que mudam as características das pessoas que vêm aqui, uns são ufólogos, outros são de outros campos, assim, cada um mais específico dentro de um determinado assunto, de um segmento, por causa que quando a gente fala de ufologia e espiritualidade, né, que nem o próprio Danilo falou antes, a gente vai acabar inevitavelmente falando de coisas que a princípio parece que não tem nada a ver, mas que estão tudo absolutamente ligados. Então a gente vai falar de arqueologia, a gente vai falar de exopolítica, evidentemente, né? A gente vai falar da mecânica quântica, a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de religiosidade, a gente vai falar de sistema econômico, e parece loucura, mas está realmente tudo extremamente conectado, né? E depois que a gente começa a estudar isso, uma consciência nunca mais vai voltar. Depois que ela expandiu, ela não se retrai mais, né? Então cada uma notícia que a gente vê de geopolítica sobre o Trump, sobre Angela Merkel, mas enfim, então a gente fica vendo tudo isso aí, gente, e realmente a tua percepção é bem diferente do que a grande maioria que está por aí. E daí a gente fica pensando, nós somos os loucos, né? Ou nós somos os acordados? Enfim, tire sua própria decisão. O que a gente faz no nosso canal é trazer pessoas gabaritadas, pessoas conceituadas, pessoas que estudaram muito para levar a informação mais pura para você. Sempre afirmo assim, não acreditem em uma palavra do que a gente fala no nosso programa. Busquem por si mesmo a sua informação. O que eu posso garantir para vocês é que vocês vão simplesmente corroborar, né, muita coisa do que a gente tem falado aqui. Mas a gente quer que vocês busquem pelas suas próprias pernas, né? Soma o 2 mais 2 e chega no 4. É isso que a gente quer nesse canal. Então, gente, muito obrigado, beijo no coração, até a próxima. Valeu!